Olá, graça e paz. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez estudando o livro Uma Vida com Propósitos de Rick Warren e nós estamos no dia 4. O tema de hoje é Criado para ser Eterno. O versículo-chave fica em Eclesiastes 3:11. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Abraham Lincoln disse o seguinte: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Aleluia. Então, esta vida não é tudo que temos. Esta vida aqui é passageira. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade, do que aqui, né? Este mundo é um lugar de preparação. É um treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima vida, né? Continuação da nossa vida, próxima à eternidade. Nós viveremos aqui, o Senhor nos limitou em 120 anos, né, no máximo. Uns conseguem viver até 70, com muita canseira, enfado, outros não, outros menos. Mas a gente não sabe qual é o nosso limite de tempo aqui. Mas o que nós sabemos é que o tempo que o Senhor nos deixar aqui é porque Ele tem um propósito determinado para nós, certo? Existirá para sempre na eternidade. Nós vamos viver aqui 100, 120, né? 70, 30, 40. Mas lá na eternidade será para sempre. Nosso tempo aqui é como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Então nós fomos feitos para ser eterno. Como já lemos, né, a Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Se você parar para pensar, quando nós perdemos alguém, quando alguém se vai, o que acontece? Nós sentimos o quê? Saudades. Nós temos esse sentimento por quê? Porque nós não nascemos para morrer, nem para perder ninguém. Nós nascemos para termos esse contato eterno, né? O Senhor nos fez para a eternidade. Então, isso ocorre porque Deus o destinou segundo sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A gente sempre quer justificar a morte. Ah, ele morreu porque ele estava com isso, porque ele estava com aquilo. Ah, porque ele foi atropelado. Ah, porque... Ai, mas será que ele recebeu o tratamento certo? Será que isso? Será que aquilo? Então a gente quer o quê? Sempre justificar a morte. E muitas vezes a gente até coloca a culpa da morte no outro. A gente fala assim, ah, mas ele morreu porque ele não... O médico errou o tratamento. Ah, o médico não fez isso, o médico não fez aquilo. Né? A gente faz isso porque isso está em nós. Nós não nascemos para nos separar. Né? A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Por quê? Quando o Senhor sopra o fôlego dele em nós, ele nos dá o quê? O fôlego de vida. E vida é o quê? Vida eterna, vida em abundância, certo? Lá em Gênesis, quando o Senhor faz isso, ele está querendo dizer que ele nos criou a imagem e semelhança dele. O Senhor Deus é o quê? Eterno. Então, a eternidade também faz parte. Olha só, a eternidade também faz parte do nosso Deus.
Então, Ele nos criou para esse propósito de sermos eternos, certo? Então, continuando aqui. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. Aleluia. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. Glórias a Deus. Então, lá em 2 Coríntios 5:1, diz o seguinte: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez, e ela durará para sempre. Aleluia. Então, se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas. Aqui você tem diversas opções, né? Eu posso ser crente, eu posso ser católico, eu posso ser umbandista, eu posso ser espírita, eu posso ser várias, né? Aqui tem várias opções. Eu posso ser ateu, né? Eu posso ser nada. Eu posso nem saber para que eu vim aqui. Sim. Mas lá na eternidade, você só tem duas opções. Ou você pode ir ao céu, ou você pode ir ao inferno, certo? Seu relacionamento com Deus aqui na terra é que vai determinar seu relacionamento com Ele na eternidade, certo? Se nós aprendermos a amar Jesus, o Filho de Deus aqui, confiar nele, viver com Ele aqui, andarmos com Ele aqui, preciso fazer isso aqui na terra, certo? Aí sim, nós vamos ser convidados a passar a eternidade com Jesus, a eternidade com o Criador, ok? Entretanto, né? Se nós desprezarmos o amor, se nós desprezarmos o perdão, se nós desprezarmos a redenção, se nós desprezarmos o que Jesus fez na cruz por nós, nós vamos ser convidados a passar a eternidade separados de Deus. Isso é triste. Pensa, você passar o tempo todo aqui neste mundo caótico, né? E aí chegar lá na eternidade, o Senhor falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu não conheço você, eu não sei quem você é. Isso é muito triste. Continuando. C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, aleluia, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Qual dessas duas? Qual desse tipo de pessoa é você? Infelizmente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Cristo e sem salvação, né? Escolheram essa porque o Senhor nos dá a opção de escolha. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, né? Porque tem muita gente que é imediatista. É aqui e agora, e luta, e vai, tudo por aqui e agora, né? Eu quero agora. E o Senhor tá vendo lá na frente, o Senhor quer trabalhar diferente na sua vida, né? Quando a gente
precisa compreender isso. Então, quando a gente compreender plenamente que não é só isso, né, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, cada tarefa, circunstância de perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que passariam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Sabe quando você recebe aquela maturidade no Senhor, maturidade no Espírito? Eu glorifico a Deus, porque eu me sinto cada vez mais madura. Isso é legal, isso é muito de Deus, sabe? Porque as pessoas às vezes falam algumas coisas, agem de certa maneira que a gente consegue falar assim, não, blindar, sabe, nosso ouvido, blindar a nossa visão, sabe? Não, eu tô aqui com esse propósito. É isso, o Senhor me chamou para isso. É nisso, e você sente paz no seu coração. E você luta pela coisa certa, não pela coisa errada. Você vai fundo na coisa certa, naquilo que o Senhor te chamou para ser, naquilo que o Senhor quer que você faça, não da maneira errada, né? Porque quando nós não temos discernimento do Espírito, a gente muitas vezes luta pelas coisas erradas. E aí muitas coisas ferem o nosso sentimento, ferem o nosso coração, porque nós não estamos fazendo a coisa certa, porque nós não estamos agindo de maneira certa, sabe? Então isso é lidar, é passar a viver à luz da eternidade, é você entender que o que você está fazendo aqui vai refletir lá no céu, lá no céu. Senhor, e você não faz assim de maneira, como que eu posso dizer? Você não faz de maneira visando, sabe? Visando o céu, visando lucros. Não, não. Isso passa a ser tão natural dentro de você que você nem cria expectativas. Não, certo? Mas é isso que o Senhor está dizendo. Nós vamos ter frutos para ser colhidos, como são chamados de galardões. Acho que é isso. Continuando. Cadê? Então, à luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro, o tempo, passa a dar mais valor à sua personalidade, aos seus relacionamentos, em vez de dar valor à fama, riqueza, realizações, né? Ou mesmo prazeres. Isso não vai te satisfazer mais. O que vai te satisfazer é você estar na presença do Senhor, é você cumprir o seu chamado. Isso vai te satisfazer, isso vai te encher, isso vai fazer com que você queira mais estar com o Espírito Santo do que você se encher das coisas carnais, né? Aquelas coisas que a sua carne deseja, mas que o seu espírito não deseja, certo? As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos e valores populares já não é tão importante. Sabe, aquele like, as curtidas, você fica vendo a vida dos outros na rede social. Isso não é mais importante, isso não faz parte de nós. Isso não faz parte. Sabe, eu mesmo procuro coisas boas na internet, procuro coisas boas, porque eu quero me alimentar o meu espírito. Eu não quero ficar alimentando inveja, alimentando coisas que não vai agradar. Não é questão de agradar ou desagradar o Senhor, mas não vai me satisfazer, não vai me encher. Por que eu vou ficar procurando essas coisas, né? Manter-se em... Paulo disse lá em Filipenses 3:7. Antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes,
mas agora as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Então, quando a gente compara o que Cristo fez por mim e essas coisas, a gente vê que eu posso dizer não a essas coisas e olhar para o que Cristo fez por mim e olhar para o que Cristo deseja de mim. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações de longo prazo. Mas, e isto faz toda a diferença, a morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso que o Senhor trabalha isso em mim e já falou comigo a respeito disso, de que a morte, ela o Senhor trata individualmente. Porque é a transição minha, sua, de qualquer outra pessoa para a eternidade. Então, se a pessoa, o Senhor, quando tem aquela pessoa no leito lá de morte, o Senhor trata com ela única e exclusivamente com ela. Ele não fica olhando se a família vai sentir falta, se não vai, porque ele sabe que a família vai sentir falta. Ele sabe que as pessoas vão chorar, as pessoas vão espernear, as pessoas vão... Ele sabe. Então, ele olha exclusivamente para a pessoa. É a pessoa e o Senhor. Porque é a transição dela para a eternidade. Não é a minha, não é a sua. Porque nós ainda estamos aqui neste mundo. Certo? Existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui. Tudo que eu faço, tudo que nós fazemos aqui, existe consequências eternas. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora, como nós já falamos. O que vemos hoje é apenas a pontinha do iceberg. A eternidade é tudo que você não vê sob a superfície. Às vezes a gente só vê a pontinha. Às vezes o Senhor nos dá visões, né? E a gente consegue contemplar a glória do Senhor, né? Eu conheço amigas minhas, irmãs, que contemplaram a glória do Senhor. E isso é muito, né? Moisés mesmo é um que saía quando ele ia falar com o Senhor face a face. E aí ele vinha todo resplandecente da glória do Senhor, certo? Como será a eternidade com Deus? Será aquela eternidade chata, onde anjos cantam e aquela coisa toda? Né? Porque se for para ficar só fazendo isso, eu acho que a gente não ia gostar, né? Mas o que acontece? A palavra do Senhor fala que vai muito além da nossa imaginação. Então não é só anjos cantando, né? Aquele coral lindo. Não, não é isso. Né? Nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil, né? Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade, né? Não foram mesmo, e isso é verdade. Em 1 Coríntios 2:9 diz o seguinte: este é o significado das escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Se a gente pega esse versículo e traz para nós aqui na terra, imagina quando a gente leva esse versículo para a eternidade.
Então, eu não consigo imaginar, eu não consigo pensar o que o Senhor fez para nós, o que Deus preparou para nós. Vai muito além, né? Deus nos dá vislumbres, é como eu falei, tem irmãos que já tiveram visões, né, e tal. O Senhor nos dá vislumbre também na palavra dele, certo? Então, sabemos, neste exato momento, Deus está preparando um lugar eterno para nós. A palavra do Senhor fala o seguinte: Jesus diz que iria voltar ao Pai e preparar lugar. Então, quando ele terminar de preparar, ele vai voltar. Ok? No céu seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com aurelas tocando harpa, viu? Como eu falei. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todos sempre. Aleluia! Louvado seja Deus! Em Mateus 25:34 diz assim: um dia Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aleluia. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de A Crônica de Nárnia, uma série de histórias infantis, né? E ele fala o seguinte: para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Glória a Deus. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Glória a Deus. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. Aleluia. A Bíblia diz lá em Salmos 33:11 o seguinte: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo e superficiais, baseados na ignorância, como eu já falei, né? As pessoas pensam nessas horas com sentimento, ai, eu vou sentir tanta saudade, ai, não sei o quê, né? As pessoas, de fato, vamos mesmo. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, nós vamos ver que aquela pessoa que está ali, agora ela vai poder contemplar o Senhor. Ela vai poder viver eternamente. Então não é um adeus, é um até logo. É um até logo. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, né? Então nós podemos achar que, imagina, principalmente tem muitas pessoas, né? Então quando eu morrer, não, que isso, não fica falando dessas coisas não. Não, isso é saudável, né? É saudável. O que não é saudável é viver negando que você nunca vai morrer, como se ela não fosse inevitável. E ela não é inevitável, né? Somente um tolo passaria pela vida
despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Amém, Senhor. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinha um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você manter um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Não é. Ela é a porta para a eternidade. Eita Deus! Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Então não tenha medo da morte. Eu tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer e deixar tudo bagunçado. Eu tenho medo do que vai acontecer com os meus filhos. Não, o Senhor vai cuidar deles, certo? Em vez de ser o fim da sua vida, será o nascimento da vida eterna. A Bíblia diz, lá em Hebreus 13:14, o seguinte: este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Glória a Deus. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Então nós temos que pensar muito bem o que nós estamos fazendo com a nossa vida aqui, porque tudo que fazemos aqui vai refletir na eternidade. Eu quero ir para o céu ou eu quero ir para o inferno? Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe da nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajada as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto da sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Aleluia. A Bíblia diz que é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. E isso está escrito em 2 Coríntios 5:6. Aleluia. Então pense sobre isso. Um tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Um versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. E uma pergunta para meditar. Já que foi feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? Amém? Glória a Deus.